E aí, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema de gás, sobre a perspectiva da manutenção predial. E o nosso grupo é composto por Antônio Lucas, Antônio Carlos, Geraldo Cruz, João Guilherme, Tainá Monteiro e eu, Tiago Gomes. Vamos lá. As instalações de gás são fundamentais para as atividades do dia a dia, seja para acender o fogão, aquecer a água do banho ou deixar uma sensação térmica agradável na residência. Com isso, instalações de gás necessitam de um projeto prévio, definido pontos de utilização e demanda, e a partir daí dimensionar tubulações, tanques de armazenamento, reguladores de pressão, ventilação, etc. Tudo adequado a normas de segurança como a NBR 15526 e feito por profissionais qualificados para evitar acidentes. Um projeto de gás é aquele que descreve os itens necessários com suas matérias-primas e quantidades, assim como o caminho que a tubulação seguirá. Pode ser utilizado na etapa prévia construtiva de domínio residencial, comercial ou industrial, porém também pode ser aplicado em locais que querem migrar do botijão de gás para o gás encanado. Com isso, um levantamento é feito para que seja delimitado o tipo e o modo estrutural que esse gás irá preceder. Para isso, há alguns tipos de gás mais utilizados. O primeiro é o gás de cidade, gás de rua, de hulha ou de carvão, que é um combustível grosso monofaturado, obtido geralmente da redução de carvão em coque, tem baixo poder calorífico e requer grandes fábricas, então hoje em dia é bastante raro. O segundo é o gás natural ou encanado, que é uma mistura de derivados de combustíveis fósseis, formado de depósitos naturais e orgânicos no profundo do subsolo. Sua vantagem é não precisar de manufatura e poder ser transportado através de gasodutos por longas distâncias. O abastecimento é via tubulações que passam em vias públicas com medidores na entrada da casa, da residência, enfim. GLP, por último, que é o gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha, aquele de botijão. Esse é vendido por distribuidoras, é uma mistura gasosa composta de hidrocarbonetos de massa molar baixa, é incolor e inodoro. Aquele que a gente sente quando vaza é um composto à base de enxofre para identificar quando houver perigo. E em cilindros estacionários ou transportáveis, ele tem densidade maior e maior poder calorífico do que o gás natural. Sobre o uso de gás natural ou GLP, deve-se ter em vista o projeto, uma vez que variam em especificações e condições. Os principais ambientes que mediam esse uso são a cozinha com fogões e cooktops relacionados ao GLP, mas podendo ser adaptados ao gás natural. Em banheiros com aquecedores a gás de água. Além disso, tem-se o sistema de aquecimento para manter uma temperatura agradável na residência. O material utilizado também varia, podendo ter tubo de aço galvanizado por um bom preço, o de cobre, aquele que dura mais, uma mangueira metálica flexível utilizada no último trecho entre a parede e o fogão, e o tubo PEX, que é o mais fácil, rápido e flexível de ser usado. Por fim, um bom dimensionamento da tubulação de gás evita vazamentos e reduz a necessidade de manutenção no futuro. Portanto, é necessário um profissional qualificado, um bom projeto, um estudo de materiais e a realização de testes. E o que para algumas pessoas pode parecer um gasto desnecessário, momentaneamente, representa na maioria das vezes uma grande economia e bem-estar a longo prazo, principalmente no que tange a manter a si mesmo e as pessoas ao seu redor em segurança e conforto. Como visto anteriormente, as instalações de gás devem ser feitas a partir das recomendações da norma em um projeto prévio. Por se tratar de um fluido quase invisível e inflamável, é muito importante que elas sejam obedecidas para evitar um acidente potencialmente sério envolvendo o vazamento do gás. Entre as principais falhas envolvendo a instalação de sistemas de gás predial estão as falhas na execução da solda, suscitando o fluxo do seu conteúdo para o ambiente, a falta da instalação de válvulas de bloqueio por setores, inviabilizando a manutenção, a inexistência de ventilação de abrigos reguladores e medidores e a instalação da tubulação de GLP em tetos de subsolo sem ventilação. Além disso, é prudente verificar a condição do encanamento. Encanamentos mais antigos, normalmente canos de aço galvanizado ou ferro fundido, são fortes responsáveis pelo vazamento do gás, já que enferrujam com muita facilidade. A ABNT recomenda a utilização de outros materiais, como cano de cobre, para a distribuição do fluido. Outro cuidado que se deve ter é após as reformas, evitando que a tubulação seja danificada durante o processo. Em relação a aquecedores de gás, é importante que a sua instalação seja feita em ambientes com pouca corrente de ar, evitando que a chama se apague e o gás vaze. Olá, me chamo Tainá Monteiro. Referente à disciplina de manutenção predial, gás,
Fiquei com as recomendações e orientações técnicas. De acordo com as normas técnicas vigentes, NBR 13103 da ABNT, além de regulamentos específicos locais, entre eles normas do Corpo de Bombeiros, AVCB, da concessionária de gás e ou do Código de Obras do município, para garantir o desempenho e segurança, devem estar instalados corretamente e de acordo com tais normas. Todo cuidado e manutenção são essenciais e devem ser periódicos. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, recomenda que a manutenção feitas por fabricantes e ou técnicos devem ser efetuadas ao menos uma vez por ano. Porém, infelizmente, não é uma recomendação. Isso é uma recomendação, não uma obrigação. É importante fazer com que cada morador entenda o tamanho de sua responsabilidade, desde a instalação até mesmo a utilização correta de tais equipamentos, até a solicitação da manutenção por um profissional ou técnico capacitado na área. A melhor forma para conseguir esse grau de engajamento é seguir cada orientações e a conscientização de tais pessoas. A orientação é providenciar um cartaz para o elevador ou uma lista de recomendações. O primeiro passo é abordar a questão na reunião de condomínio e também alguma medida é bem-vinda. Também é interessante promover palestras instrutivas, seguir rigorosamente o período de renovação da brigada de incêndio anual, afixar placas de identificações no tubos, entre outros, são boas práticas. Também é fundamental orientar as pessoas para que, em caso de vazamento, comuniquem imediatamente o zelador ou síndico e ou um técnico responsável para que acione o Corpo de Bombeiros. Ainda sobre a verificação dos equipamentos no condomínio, as condições dos terminais de exaustão instalados na fachada e ou na cobertura dos edifícios, danos de pássaros, etc. No caso de condomínios que utilizam as centrais de gás para abastecimento, GLP, a instalação deve seguir o determinado na norma ABNT NBR 13.523, central de gás liquefeito de petróleo, cilindros na posição correta, instalações dos abrigos na medida de consumo dentro das especificações da ABNT. Algumas outras práticas básicas que podem minimizar e evitar muitos danos e ou acidentes é a manutenção preventiva, no mínimo anual, de todos os equipamentos e instalações de gás. Nesta manutenção, seria observado não só o aparelho, como as condições do ambiente e acessórios. As normas da ABNT, NBR 13.103 e NBR 15.923, dizem que, abre aspas, manutenção de aparelho e instalações de gás devem ser feitas somente por profissional técnicos e ou qualificados sob a supervisão de um profissional habilitado. Fecha aspas. Os moradores devem entrar em contato com a empresa credenciada dos fabricantes dos equipamentos para que seja feita a realização de serviços de manutenção, sempre, já que a equipe do condomínio deve fazer o mesmo junto à companhia de gás. Ainda assim, recomenda-se também que as inspeções sejam feitas e conduzidas por profissionais de ramo ou por empresas cadastradas. Entretanto, uma inspeção prévia realizada pelo zelador, síndico, gerente predial ou manutencista pode ajudar o síndico na missão de preservar a segurança de todos. Essa inspeção será falada pelo Anthony no próximo
áudio e slide, terá o caráter preventivo, ou seja, tem o intuito de fazer a conferência de alguns itens essenciais para o bom funcionamento dos equipamentos. Em caso de ser constatados problemas e ou irregularidades em várias unidades, obviamente o condomínio deve providenciar a inspeção profissional sem demora alguma. Em caso de acidentes com gás no condomínio, a quem cabe a responsabilidade. A orientação é que a responsabilidade pode ser prosseguindo a manutenção e a utilização dos equipamentos a gás dentro das especificações não é uma prática usual como deveria ser. Conforme fala os síndicos profissionais em vistorias, é comum encontrar em apenas uma unidade acessórios como mangueira e reguladores de pressão fora do prazo de validade, entre 5 e 7 anos para a mangueira quanto para o regulador. Obviamente que em tudo há o fator imponderável. Um acidente com gás pode acontecer mesmo que todos os cuidados sejam tomados em termos de instalação, utilização e manutenção. Porém, a maior medida para evitar que ocorra algum acidente está nas mãos do síndico. A orientação é fazer a conta. Quantos equipamentos a gás existem no seu condomínio? Provavelmente muitos. Sozinho, como síndico, ele não dará conta de controlar o bom funcionamento do condomínio. Porém, por meio de uma gestão consciente que investe em orientação e recomendações técnicas para as pessoas, funcionários e moradores e na manutenção periódica dos equipamentos por parte dos moradores e do condomínio, você vai minimizar os riscos de que ocorram acidentes com gás e preservará a vida e o patrimônio dos mesmos. Olá, eu me chamo Antônio Lucas e vou abordar um pouco sobre a inspeção do sistema de gás. Para edifícios ou condomínios, inspecionar o sistema de gás é obrigatório apenas quando o local está renovando seu auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Mas, nesse momento, o Corpo de Bombeiros pede um atestado de um engenheiro com a ART, a Anotação de Responsabilidade Técnica, indicando que está tudo dentro da norma ABNT 15526 de 2012. Primeiro, é feita uma vistoria visual das instalações, para saber se o encanamento está em boas condições ou se vai precisar de reparos. Depois, a central de gás, onde não há gás encanado, é observado. O local deve contar com placas e ser gradeado, o que permite a ventilação e observação de equipamentos. Também não deve haver ralos a menos de 1,50 dos botijões, para evitar que, em caso de vazamento, o gás escape e se acumule por ali. Na sequência, pode-se usar equipamentos eletrônicos que detectam vazamento de gás, inclusive de tubulações e botelhas em paredes. Também deve ser observado se o encanamento de gás não está demasiado perto de emendas e dispositivos de instalações elétricas, o que pode provocar faísca e, consequentemente, uma explosão. Há casos de condomínios com instalações com mais de 15 anos de uso. Nesses locais, é comum encontrar problemas de ventilação inadequada, ferrugem, vazamento de gás, falta de válvulas de bloqueio manual para manutenção, falta de extintores próximos aos abrigos, inexistência ou deterioração da pintura da tubulação aparente, falta de tratamento anticorrosivo das tubulações enterradas ou ainda a existência de vedante vegetal. Também é importante que os moradores respeitem a validade da válvula que vai do botijão até o fogão, e é vital que os moradores sempre se atentem quando sentirem cheiro de gás. Bom, sobre as garantias no sistema de gás, você tem as garantias desde o material até os atos de serviço. E essa garantia, ela pode, primeiramente, ser exercida desde o ato da entrega até 3 anos de duração. Assim que o material chega na sua casa, você pode conferir para ver se ele se encontra quebrado, trincado, riscado, manchado ou entupido. E caso ocorra, você pode exercer o seu direito de garantia. Para os equipamentos, a garantia é de 1 ano.
exceto as situações que devem ser verificadas no ato da entrega. E para as instalações que tenham falha na vedação, a sua garantia é de 3 anos. E tudo isso podemos encontrar na NBR 15.575. Olá pessoal, eu, João Guilherme, estarei dando continuidade, trazendo um exemplo de checklist e de vacina, né, baseado no livro Inspeção Predial da IBAP, de segunda edição, sobre possíveis soluções para as patologias encontradas no sistema de gás. Né? No caso, usaremos um exemplo fictício para trabalhar o checklist e a vacina. Então, observando aí o modelo de checklist, né, nós temos o nosso edifício, que é justamente o IFRN Campus Natal Central, o local, a idade do prédio que escolhemos, né, mais ou menos 10 anos. Isso é fictício, claro que tem, como a obra do refeitório, né, que é o local onde a gente escolheu. É uma obra assim recente, eu não pude, como eu não sabia, eu não pude definir uma data, uma idade específica deles, então eu simplesmente coloquei no exemplo. E a gente vem ver o sistema, né? O sistema é hidráulico gás, porque como já vimos anteriormente, quando se trata de instalações hidráulicas, é, há uma série de ramificações, né? Como a parte de drenagem faz parte da hidráulica, esgoto faz parte da hidráulica e gás também faz parte das instalações hidráulicas. Então, o tipo de material é justamente aí tubulações e conexões de cobre, né? Também podem ser de aço, mas no caso a gente escolheu, por exemplo, de cobre. Aí a anomalia, né, falha, é a corrosão nas tubulações, e isso devido à falta de proteção nas tubulações enterradas. A gente vai ver que para as tubulações enterradas é necessário ter uma proteção. Então, o local é justamente na lateral esquerda do refeitório, próximo à garagem. O desempenho é insatisfatório, né, com infiltrações por falta de proteção, e isso também gerou corrosão. A exposição ambiental é média, porque ele está soterrado, né, mas querendo ou não, ainda sofre com aquecimento, né, do solo e também das chuvas agressivas. E o grau de urgência é regular, justamente por se tratar do gás, né, que é algo perigoso, que pode ocorrer incêndios. Todavia, é regular por causa que ele é uma tubulação que está soterrada, né? Ou seja, não está assim. Além do mais, está na lateral do edifício, então eu decidi colocar regular justamente por causa disso. Observando aí a planilha, né, da vacina, nós temos aí algumas informações que tínhamos na checklist, que é o caso do sistema, né, tipo de material, os problemas encontrados, que é corrosão nas tubulações. E as manifestações que ocorreram foi justamente a corrosão e rompimentos em algumas partes da tubulação enterrada. Né? O grau de urgência, como já falamos, né? Prioridade 2. Os erros, justamente de execução, pela falta da proteção nas tubulações enterradas. Já que a norma, né, prescreve que as tubulações enterradas elas devem ser protegidas por canaletas de concreto e pintadas com material impermeabilizante, a fim de que não existam infiltrações, porque justamente a falta dessa proteção pode causar corrosões das tubulações de gás, além de rompimentos. Bom, e as causas disso, já falei, a falta de proteção nas tubulações de enterradas, e as possíveis soluções é justamente a retirada de toda essa tubulação rompida e corroída, e fazer a execução das tubulações de gás atendendo a BMT, né, fazendo justamente o que eu falei antes, sobre, além de botar uma tubulação nova, fazer essa canaleta de concreto das formas corretas. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pela atenção.